A gente vai falar agora de um tema que gera muitas dúvidas, a pensão alimentícia. E para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o advogado José Diego Malaquias. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lu. Bom dia, Barreiras. Bom dia a todos. Vamos falar um tema que faz parte de muitas famílias barreirenses, um assunto delicado. Vamos ver quem tem direito, quem não tem, como seguir, em que momento isso para de ser uma obrigação. Vamos tratar sobre isso hoje. Então já explica pra gente, Diego, o que é a pensão alimentícia? Que muita gente pensa que só é alimentação, mas não é só isso, né? Bom, o próprio nome sugere alimentos, né? Pensão alimentícia, porém não é só sobre isso. Estamos falando de educação, de lazer, de saúde, então de manter uma vida digna também para quem vai receber esse benefício, né? Então a pensão alimentícia gira em torno disso, não apenas de alimentos, mas de manter uma vida digna para quem precisa. Você falou quem receber. Quem então vai receber são os filhos, é isso? Isso. A principal, né, o mais comum são sim os filhos receberem, porém existem diversas situações. Exemplo, os companheiros se separam, aquele companheiro que não tem a possibilidade de se erguer naquele momento. Então, aquele que pode paga uma pensão por algum tempo, né? Os filhos também para os pais, pode ocorrer também. O mais comum sempre são os pais para os seus filhos, né, menores. Quando a gente fala de pensão alimentícia, Diego, a gente pensa sempre no pai, mas não é só o pai que paga, né? É quem fica com a criança. Vamos levar nessa questão da criança, né? É De isso? forma mais comum, sim, né? Aqui onde a criança estiver, aí o outro, o genitor ou a genitora, faz a sua contribuição mensal. Como é que funciona na maioria dos casos? Geralmente, né, a grande maioria são assim as mães, as genitoras que ficam com a criança, então o pai tem aquele dever mensalmente de contribuir. E hoje a gente tem, além da pensão, as decisões judiciais aqui de Barreiras mesmo já mencionam isso de forma direta, que é 50% dos alimentos extraordinários, que vão além da pensão. Então, se o seu filho ficou doente, sua filha ficou doente, o pai, né, o genitor, ele tem o dever de contribuir com 50% daquela despesa. Então, se aconteceu alguma coisa que não está dentro da pensão, dentro dos 50% extraordinários, aí tem que comprovar mediante comunicação e dividir aquela despesa extra. Antes da gente falar de questão de valores, que eu acho que é muito individualizado, eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho, até chegar nesse ponto da justiça estabelecer um valor, como é que acontece? A criança fica sem receber nada? Bom, é muito comum que as famílias digam, a gente ouve na rua, 20%, 30% do salário mínimo. Não é assim que funciona, né? O juiz ele tem ali 3 fatores para analisar, que é a possibilidade de quem vai pagar, a necessidade de quem vai receber e achar o meio termo entre isso aí, que a gente chama de proporção. Então, o juiz precisa analisar isso. Tem uns que recebem um salário mínimo, outros recebem 20%, 30%, isso varia. Cada caso é um caso, cada família é uma particularidade. Como é que funciona? A gente precisa analisar tanto a necessidade de quem vai receber, uma criança tem alguma uma necessidade a mais, então o juiz leva isso em consideração, o genitor ou a genitora ela pode contribuir de forma um pouco maior, então cada caso é um caso. Como é que a gente chega, então, a isso? Eu preciso de provas, comprovar, e que provas são essas para eu levar até o juiz? Vamos utilizar agora Barreiras mesmo, a vara de família, que é uma vara muito respeitada, muito célere, inclusive. Como é que funciona? Quando eu peticiono uma ação de alimentos, eu vou juntar uma série de documentos. Se eu tiver já o contra-cheque daquele que vai contribuir, facilita para o juiz na hora de mensurar esse valor, né? Na maioria das vezes, a gente não tem esse dado. A genitora, vamos nesse exemplo, não tem esse contra-cheque, não tem esses dados, não sabe se é carteira assinada ou não, e aí dificulta um pouco. Então, quando a gente não junta um documento de renda do outro, o juiz vai se basear no salário mínimo. Aí ele já coloca ali, 30% do salário mínimo, e em caso de juntar o contra-cheque do requerido, tanto em cima do salário. Aí isso vai desse caminho, entendeu? Doutor Diego, é um processo muito demorado? Olha, hoje aqui em Barreiras não. Aqui até parabenizo a Vara de Família de Barreiras. Você protocola num dia, poucos dias depois já tem uma decisão fixando os alimentos provisórios, né? Aí o genitor, vamos utilizar assim, ele é citado ao processo, ele é convidado ao processo e a partir do momento que ele recebe aquela intimação, ele já passa a contribuir, já gera a obrigação de contribuir. Se aquele genitor diz, eu não trabalho, eu não tenho renda, o que acontece? Olha, ele vai ser intimado a cumprir aquela decisão e ele pode também justificar a impossibilidade de contribuir com aquele valor. Na grande maioria dos casos, essa justificativa não é plausível, tá? Se esquivando da obrigação. Então, entra assim com a execução de alimentos que, se for as últimas 3 parcelas mais recentes ou as que vencerem no decorrer do processo, pode ser o rito mais gravoso, vamos dizer assim, né, que é o de coerção pessoal, onde ele fica preso, é uma exceção no nosso ordenamento jurídico, uma prisão por dívida pode ocorrer, e aí ele pode ficar de 30 a 90 dias, ou cumprindo a pena, ou cumprindo, né, a obrigação alimentar, ele é solto. E o outro lado seria
bloqueio de conta, que seria aí as parcelas mais antigas, vamos dizer assim. Ou seja, se não cumprir, tem as penalidades. Tem as né? penalidades e é uma exceção no nosso ordenamento, que é a prisão por dívida. Quando chega nesse ponto da prisão, ele precisa estar devendo quantas pensões, né? Porque às vezes a pessoa atrasou um mês, então já deve ser aplicada essa penalidade O que ou é que não? ocorre? Atrasou um mês, entramos com a ação. Esse processo ele demora um pouquinho até ser o genitor citado. Aí já venceu 2 ou 3. E aí, a partir do momento que venceu uma, já pode entrar sim com o rito de prisão. Isso pode acontecer no caso de reincidência, aumenta esse tempo de prisão ou geralmente é a mesma coisa? Não, geralmente é a mesma coisa, de 30 a 90 dias. O que não pode é ele ser preso pela mesma causa de pedir. Ah, eu estou devendo mês de janeiro e fevereiro. E aí a gente cobrar janeiro e fevereiro de novo. Isso não pode, isso já é vedado. Até que idade essa criança, esse jovem, ele deve receber essa pensão? Bom, existe um mito quanto à maioridade, né, os 18 anos, porém não funciona dessa forma. Não existe uma regra dizendo, ó, quando completar 18 anos você para de pagar a pensão. Não. Aquela pessoa que tem essa obrigação, ela tem que entrar, sim, com a ação para exonerar os alimentos. Por quê? Possa ser que passou para a maioridade, os 18 anos, porém a pessoa vai fazer uma faculdade, fazer um curso técnico e necessita dessa obrigação permaneça. E pode ocorrer também uma revisional, que seja para aumentar esse valor da pensão. Entende? Então, falando um pouco sobre a revisional, o que é que ocorre? Pode ser tanto para aumentar quanto para diminuir. Isso depende de diversos fatores. O necessitado, aquele que depende da pensão, pode ter uma doença, pode acontecer alguma coisa que ele necessite de um pouco a mais da pecúnia. E aquele também que contribui, pode acontecer alguma coisa, uma doença, um filho novo, algum fato que surja que precise reajustar esse valor da pensão. Então, para acabar com a pensão, exoneração de alimentos. E para fazer a revisional, diminuir ou aumentar, aí a gente entra com a ação de revisional. No caso, para acabar o genitor, vamos colocar dessa forma, ele pode simplesmente chegar lá, não, fez 18 anos, eu terminou a faculdade, vou parar de pagar, ou ele precisa solicitar ao juiz? Precisa sim solicitar, ele precisa entrar com a ação de exoneração de alimentos para que essa obrigação deixe de ser uma obrigação e dentro do processo comprovar que aquela pessoa que recebe a pensão não vai mais fazer uso disso ou precisa disso. Quais as principais dúvidas, você que está dentro dessa área, que permeiam, é que as pessoas sempre chegam e falam, doutor Diego, me explica isso. Doutor Diego, como é que funciona a questão de quais são os meus direitos, né? Como é que eu posso pedir, por onde que eu vou, qual o primeiro passo? Então, é muito simples. A pessoa, a partir do momento que, até antes do bebê nascer, ela já tem o direito aos alimentos, né? Mas vamos tratar de uma situação mais comum e mais corriqueira, que é quando o bebê já está em nossos braços, né? Então, a partir do momento que nasce, já pode, sim, cobrar os alimentos. Eu sempre indico a todos que me procuram regularmente e judicialmente, tá? Ou a Defensoria também faz esse papel muito bem aqui em Barreiras de extrajudicial, que é fechar um acordo, porque você se resguarda. Tanto você como contribuinte, quanto você que está sendo recebendo, né? Então, dessa forma, eu sempre indico, procure sim orientação jurídica, cada caso é um caso, não faça sem orientação jurídica adequada. As famílias precisam sim de orientação jurídica para esse fim. Ou seja, nada do boca a boca, né? Não, nada no boca a boca. Se possível, procure um advogado, procure um especialista na área e se resguarde os seus direitos e os seus deveres. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Lu, eu que agradeço. Muito obrigado. Fico à disposição para o que mais precisar.